Quando criança, Yasu sempre acreditou no que os outros no seu vilarejo diziam sobre ele. No melhor dos casos, sua existência era um erro de juízo. No pior, ele era um erro que jamais seria desfeito. Como na maioria das afirmações dolorosas, havia certa verdade nelas. Sua mãe era uma viúva que já criava um filho sozinha quando o homem que viria a ser o pai de Yasu soprou em sua vida como uma brisa outonal. E assim como aquela estação solitária, ele foi embora antes mesmo que o cobertor do inverno ioniano caísse sobre a pequena família. O meio-irmão mais velho de Yasu, Yone, era tudo que o caçula não era: respeitoso, cuidadoso, responsável. Mesmo assim, os dois eram inseparáveis. Quando as outras crianças provocavam Yasu, Yone estava sempre lá para defendê-lo. Porém, o que Yasu não tinha de paciência compensava em determinação. Quando Yone iniciou seus estudos na renomada escola de espadachins do vilarejo, o jovem Yasu o seguiu e esperou na frente da escola sob a chuva das monções, até que os professores cederam e abriram os portões. Para desespero de seus novos colegas, Yasu demonstrou um talento natural e, em pouco tempo, tornou-se o único estudante em muitas gerações a chamar a atenção do ancião Soma, o último mestre da lendária técnica do vento. O ancião percebeu o potencial de Yasu, mas o impulsivo pupilo recusou sua tutela, permanecendo tão indomado quanto uma ventania. Yone insistiu que o irmão deixasse de lado sua arrogância e deu a ele uma semente de bordo, a maior lição da escola em humildade. Na manhã seguinte, Yasu aceitou a posição de aprendiz e guarda-costas pessoal de Soma. Quando as notícias da invasão noxiana chegaram à escola, alguns se inspiraram na grande batalha que havia ocorrido no Placídio de Navori, e logo todas as pessoas capazes de pegarem armas deixaram o vilarejo. Yasu também queria se juntar à causa e enfrentar o inimigo com sua espada, mas, enquanto seu irmão e colegas de classe saíram para lutar, ele foi obrigado a ficar para trás e proteger os mais velhos. A invasão virou uma guerra. E no fim, em uma fatídica noite de chuva, o som dos tambores da marcha noxiana chegou ao vale do outro lado. Yasu abandonou seu posto, acreditando inocentemente que ele poderia virar o jogo. Mas, quando chegou, ele não viu batalha nenhuma, apenas uma cova aberta com centenas de cadáveres noxianos e ionianos. Algo terrível e não natural havia acontecido ali, algo que espada alguma poderia ter impedido. A própria terra parecia ter sido maculada. Assustado, Yasu voltou à escola no dia seguinte, ao que foi cercado pelo resto dos alunos com espadas em punho. O ancião Soma estava morto, e Yasu não só foi acusado de negligência, como também de assassinato. Ele percebeu que o verdadeiro assassino jamais seria punido se ele não agisse rápido e lutou contra os outros alunos para sair do cerco, mesmo sabendo que aquilo só confirmaria sua culpa aos olhos deles. Agora fugitivo na Iônia, devastada pela guerra, Yasu começou a buscar qualquer pista que o levasse ao assassino. No entanto, ele continuava sendo perseguido e caçado por seus antigos colegas e se viu obrigado a lutar ou morrer. Esse era um preço que ele estava disposto a pagar, até que um dia ele foi encontrado por aquele que mais temia, seu irmão, Yone. Em nome da honra, eles se estudaram. Quando suas espadas finalmente se tocaram, a magia do vento de Yasu superou as lâminas de seu irmão e, com um único golpe de aço, o abateu. Yasu implorou por perdão, mas Yone, já moribundo, falou sobre as técnicas de vento responsáveis pela morte do ancião Soma e que seu irmão era o único que as conhecia. Depois ele se calou para sempre, partindo sem nunca conceder perdão ao irmão. Sem mestre nem irmão, Yasu vagueou pelas montanhas, ainda chocado, afogando a dor da guerra e da perda na bebida como uma espada sem bainha. No meio da neve, ele encontrou Thalia, uma jovem litomante Shurimani que tinha fugido do exército noxiano. Yasu viu nela uma aluna improvável e, em si mesmo, um professor ainda mais inusitado. Ele repassou a Thalia os segredos da magia elemental, como o vento que molda pedras e também as lições do ancião Soma. Após ouvirem boatos sobre a ascensão de um deus imperador Shurimani, seus mundos mudaram. Yasu se separou de Thalia, mas não sem dar a ela a sagrada semente de bordo, que já havia lhe ensinado sua lição. Ela voltou para o deserto e Yasu voltou para o seu vilarejo, determinado a reparar seus erros. Dentro das paredes de pedra do salão do conselho, revelou-se que a morte do ancião Soma tinha sido um acidente causado pela exilada noxiana conhecida como Riven, e pelo qual ela sentia um profundo remorso. Mesmo assim, Yasu não conseguiu se redimir pela decisão de abandonar seu mestre
E, pior ainda, pela forma como essa decisão havia culminado na morte de Yoni. Depois de algum tempo, Yasuo viajou para o Festival do Florescer Espiritual em Wele, mesmo com pouca esperança de que os rituais de cura aliviassem seu coração. Lá, encontrou uma criatura demoníaca que queria devorá-lo, um Azakana que se alimentava de dor e arrependimento. No entanto, um intruso mascarado interveio e atacou a criatura furiosamente. Naquele momento, Yasuo percebeu que aquele homem era Yone. Esperando que seu irmão se vingasse, Yasuo ficou surpreso quando Yone se despediu dele com uma breve e amarga bênção. Sem mais nenhuma ligação com as primeiras terras, Yasuo embarcou em uma nova aventura. Embora não saiba para onde será levado, o sentimento de culpa é a única coisa que prende o vento que ele carrega.